Fui traída. Posso casar de novo? Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou trazendo uma palavra, maravilhosa. Fica aí, até o final, porque é uma palavra que você vai entender, porque eu vou fazer de tudo para que você venha entender essa palavra. O tema dela hoje é muito interessante e tem muitas pessoas que hoje não estão entendendo, mas se você prestar bem atenção, não saia daí, pegue sua Bíblia, pega sua caneta, e fique marcando, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá? Pegue aí sua Bíblia e abra lá em Mateus 19, do 3 ao 9. Glória a Deus, aleluia. Vai ser maravilhoso o entendimento desta palavra, porque quando você está ali buscando do Senhor para que você venha passar a verdade, para que você não venha ser enganado, porque hoje muitos estão enganando, e se você não tiver respaldo na palavra de Deus, você vai ser enganado. Glória a Deus. Encontrou? Então vamos lá. Glória a Jesus. Vem comigo e vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mateus 19, do 3 a 9. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus estavam experimentando Jesus. Eles não queriam saber a verdade. Eles estavam experimentando Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Qual que foi que Jesus respondeu? Glória a Deus. E que disse, e ele continuou, Jesus: por esta causa deixará o homem, pai, mãe, sua, e se unirá, aleluia, a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Foi assim que Jesus respondeu para os fariseus, No verso 6, vai dizer assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, que não separe o homem. Tem muitas pessoas, meus irmãos, dizendo que depois de um adultério pode separar e pode casar. E quando essas pessoas, meus irmãos, estão dizendo isso, está chamando Jesus de quê? Mentiroso. Porque se o Senhor falou que ele mandou, ele disse que o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua esposa, que fica só numa só carne, E o que Deus ajuntou, que não separe o homem, mas muitos líderes tá separando com esta palavra. Diz que depois de um adultério, diz que pode separar. É por isso que eu quero que você preste atenção nessa palavra, para que você não venha ficar enganado. Agora, vamos ver o que foi que ele respondeu ali. Ele replicaram-lhe. Ele perguntou assim: e por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Viu? Ele estava lá experimentando Jesus e fazendo a pergunta. Não é porque ele queria casar, não era porque ele queria aprender. Ele estava experimentando Jesus. Mas Jesus, glória a Deus, ele dava a resposta certa. No versículo 8 disse, Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, que Moisés vos permitiu. Meus irmãos, a palavra permitiu e ordenar ou mandar é diferente. O Senhor permite que alguém mata outro, mas não foi a vontade dele. Está entendendo onde eu quero chegar? Então Moisés permitiu que a pessoa pudesse casar com outro depois do adultério, mas não era a vontade de Moisés, até porque ele disse lá atrás: por causa da dureza do vosso coração. E as pessoas se apegaram aqui para simplesmente desmanchar um casamento de uma hora para outra, Permitir, repudiar a vossa mulher. Aí ele disse assim:
Jesus. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ele deixou bem claro. Ele permitiu, assim como Jesus permite tudo. O Senhor disse que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus, meus irmãos. Então, tudo que acontece na terra é permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Nem tudo que é permissão de Deus é a vontade de Deus. E nem tudo que o Moisés abria a mão e permitia era a vontade dele. Até porque ele disse, os corações eram duros. Eles tinham o livre-arbítrio, mas ele não queria obedecer, então ele permitia. Mas era sabendo que ele tinha um coração duro. Glória a Deus. Meus irmãos estão entendendo direitinho? Estou fazendo aqui de tudo para que vocês venham entender. No versículo 9 diz assim, eu, porém, vos digo, olha, quem disse? Jesus. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas. Quem é essa mulher, meus irmãos? Presta atenção aqui. Isso aqui que está o segredo do negócio, que muitos teólogos, pessoas que é de muito tempo de teologia e que é muito sábio, que se enrolou aqui. Mas o Senhor, meus irmãos, ele procura o pequeno para fazer entender. E para honra e glória do Senhor, eu entendi. Eu quero que meus irmãos prestem atenção aqui. É aqui que estão se enrolando as pessoas, né? Aí Jesus falou assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas. Meus irmãos, o que é relação sexuais ilícita? Relação sexuais ilícita não é o dos casados. É relação, é sexo fora do casamento. Então, a não ser por isso. Se você está junto com a pessoa e você não é casado, você está em relações sexuais ilícitas. E se você achou alguma coisa indecente naquela mulher ou naquele homem, você não querer mais ele, você está livre para casar. Por quê? Porque você não é casado, você está numa relação sexuais ilícita. Só que as pessoas não entendem, as pessoas estão pensando que Jesus está mandando casar aqui depois de um adultério. Tá entendendo? Todo sexo, meu irmão, fora do casamento, é relação sexuais ilícita. Ou seja, se você tiver uma relação que não seja, né, casado, e você quer deixar a pessoa, né, então você está livre para casar com outra pessoa, porque você tinha uma mulher. Tem pessoa, meus irmãos, que considera casado, né, vivendo 20 anos, 15 anos junto com uma pessoa. Ele diz, é minha esposa ou meu esposo, e eles estão considerando casado. Só que eles não estão casados. Eles estão em quê? Eles estão numa relação sexuais ilícita. E eles estão livres para casar com outra pessoa se eles não quiserem continuar com aquela pessoa. Tá entendendo? Mas se você, agora tem a outra parte aqui, mas se você já for casado e deixar o seu cônjuge e casar de novo, agora sim, agora você comete adultério. A não ser que você seja casado, né? E deixar seu cônjuge, deixar seu esposo ou sua esposa para você casar de novo, agora é aqui que você comete adultério. É aí, meus irmãos, que as pessoas estão muito enroladas nisso. E estão mandando as pessoas casar depois do adultério. Se você é casado e separou, você não pode casar mais. Porque se você é casado, comete adultério. E quem casar com a repudiada, com aquela que você não quer mais, comete adultério também. Tá entendendo? Então, relações sexuais ilícitas é quando não há casamento. O casal, meus irmãos, que mora junto, eles estão numa relação sexuais ilícita. Então, eles podem ou casar com aquela pessoa para continuar numa relação, num casamento normal, como o Senhor deixou. Então, eles podem se separar e casar com outra pessoa, se eles não quiserem mais, né? Então, Jesus sempre, ele defendeu o casamento. Mas os líderes hoje, meus irmãos, estão dizendo que o adultério separa o casamento.
né? Quando você diz que Jesus mandou casar, né, depois de um adultério, você está chamando o quê? Jesus de mentiroso. Porque Jesus não mandou. Jesus disse que a não ser se você ser viúvo. Aí você pode casar de novo depois de, né? Se você quiser um segundo casamento, você só tem exceção se você for viúvo, né? Aí você pode dizer, irmã Antônia, você vai encontrar isso aonde? Lá em 1 Coríntios, meus irmãos, 7:10 diz assim: ora aos casados ordeno, não eu, Paulo disse, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier separar, que não se case, mas se ela quiser se casar, que ela se reconcilie com seu marido, né? E que o marido não aparte da sua mulher, né? Então aqui está deixado bem claro que não tem nenhuma porta aberta, né, para um segundo casamento. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, não vamos se enganar. Vamos ler a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados. E você pode dizer, irmã, mas eu estou num segundo casamento, e agora como é que fica a minha situação? Meu irmão e minha irmã, não estou mandando você largar tudo. Leia a palavra de Deus. Peça a confirmação do Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo habitualmente. Ele vai falar contigo e você vai saber. Ele vai te dar direção para você saber o que você vai fazer. Mas sabendo, meus irmãos, que a palavra de Deus não volta atrás. Uma vez Jesus disse que tudo passa, mas a palavra dele permanece. Se está na palavra, não tem como voltar atrás. Tá entendendo? Então, a você que está casado, está brigado com seu esposo, continue ali orando para que o Senhor venha trazer o seu casamento abençoado, para que você não venha se separar, porque se você se separar, né, você vai viver só. E se você quiser se abrasar, ou seja, casar de novo, você tem que ir atrás do seu marido e se reconciliar com ele. Essa é a palavra de Deus. Tá entendendo? Eu já fiz um vídeo aí, mas eu quis fazer outro de novo para que você venha entender cada vez melhor a palavra de Deus. Não deixa você ser enganado, meus irmãos. Não se engane, porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ele não vai contra a palavra dele. Glória a Deus. E eu agradeço pela essa oportunidade. Se você gostou do vídeo, dê seu like e que Deus venha te abençoar grandiosamente em nome de Jesus.